Que é a catarse, tá? Então, quando a gente se conecta, eu não gosto do ativar, né? Mas é que ativar é o termo mais comum, o mercado fala, então as pessoas se conectam melhor. Mas eu acho conexão que é o real termo dos arquétipos, tá? Então, quando eu quero me conectar com o arquétipo, eu quero trazer aquelas características para potencializar um objetivo, para alcançar alguma coisa, ou para trabalhar alguma coisa, eu posso sim despertar uma catarse. O que é uma catarse? É o expurgo, é eu liberar alguma coisa que está me atrapalhando, tá? Quando eu vou limpar a casa, eu tenho que tirar a sujeira. Então, eu tenho que admitir que a casa está suja para limpar ela. E quantas vezes a gente acha que tem só uma poeirinha, vai varrer a casa e sai um caminhão de areia. E tu pensa, nossa, não imaginava que a casa estava tão suja, porque a gente acostumou, né? Ou a gente começa a limpar as coisas, começa a mexer em coisa, e aí quando eu sou uma, né? Eu não posso começar uma faxina, porque vira. Daqui a pouco eu tô limpando o forro, eu tô limpando as janelas, não tem limite. Ah, isso aqui tá sujo, como é que eu vou deixar isso aqui limpo, aquilo ali sujo? Então, a catarse é isso. Ela vai olhar para o teu sistema de crenças, que a catarse é exatamente isso. Ela vai lá no teu sistema de crenças e ver que crenças que estão te atrapalhando. E ela vai botar luz naquilo ali. Então, aquilo ali vai começar a te incomodar para que tu faça alguma coisa com aquilo ali, ó. Isso aqui tá doendo, essa dor tá doendo. Quando dói, o que eu faço? Tomo remédio. Né? Ou eu entendo por que tá doendo, ou eu tomo um remédio, né? Então, a catarse é isso. Ela vai te mostrar o que tá doendo para que tu tome uma atitude. É um processo natural, tá? Não existe. Todo mundo fala, é porque eu quero descobrir o meu propósito, porque eu quero expandir minha consciência. Tá, bonitona, bonitão. Então, senta aí que não é essa Coca-Cola que vocês acham que vai ser tudo lindo, que agora eu vou ser uma pessoa mais zen, eu não vou mais ser estressada, né? Que eu vou amar todo mundo, que eu vou compreender, que eu vou virar gratiluz. Lê do engano. A gente vai nada mais, nada menos do que se confrontar com. Tu quer despertar consciência? Despertar consciência é ser 1% melhor todos os dias. E é difícil ser 1% melhor todos os dias, né? Porque vai ficando cada vez mais difícil. Tá? Então a catarse do arquétipo é botar o foco naquilo que a gente precisa mudar. Tá? O arquétipo não faz nada para gente, ele nos ajuda, ele nos potencializa, ele nos dá as ferramentas, mas quem vai fazer somos nós. E isso é importante que fique claro. Porque as pessoas falam, te vem um arquétipo e nada aconteceu. Tá, mas tu fez acontecer? Se tu não fez acontecer, nada acontece. Eu trouxe aqui alguns possíveis tipos de catarse que a gente pode ter. Tá? A primeira, a mais normal, é a liberação emocional, tá? Liberação emocional. Exemplo, a primeira vez que eu tentei ativar o arquétipo da Cleópatra, eu não consegui ativar, não consegui conectar. Começou a me dar dor. Eu conectei, fiz ali a meditação, a visualização, botei ali as imagens em tudo que é lugar e fiquei ali, eu sou ativar o arquétipo da Cleópatra, blá, blá, blá. Começou uma pressão, não era nenhuma dor de cabeça, era uma pressão na minha cabeça, eu fiquei enjoada com esse idioma, então na hora eu não associei. Eu fui dormir, eu sonhei a noite inteira que eu estava fugindo, que eu estava correndo, uma angústia, um desespero, e eu não sabia o que era. E aí no sonho, quando eu acordei de manhã, eu disse, nossa, que sonho horrível. E aí eu me lembrei que eu estava correndo num lugar árido. Eu nunca fui no deserto, eu não posso afirmar que era o deserto, não era o deserto que a gente vê nos filmes, mas era um lugar árido, seco, sensação de garganta seca, de pele ressecada, como se os meus pés e as minhas mãos fossem rachar. Eu tava correndo, eu não vi roupa, não vi nada, só que era uma angústia muito forte. Então, eu entendi que era o arquétipo. Eu desativei, passou tudo. Deixa eu tossir. Que liberação emocional que me trouxe, tá? Eu não fiquei nem 24 horas com o arquétipo ativado. Bati a garrafa nos dentes. Não fiquei nem 24 horas com o arquétipo ativado. E quando eu desativei, que passou, foi como se tivesse tirado com a mão. Eu nunca vou esquecer. Era dia de semana, eu acordei de manhã e aí fiz a meditação para desativar, desativei.
troquei as telas, aí eu disse, vou deixar sem nada para limpar o sistema, para fazer um detox. Aí eu comecei a trabalhar, a primeira pessoa que foi ríspida comigo, né, e no trabalho, infelizmente, eu trabalho num ambiente hostil, né, então é bem complicado, é bem estressante. A primeira pessoa que foi ríspida comigo, eu chorei que nem um bebezinho. Com a graça de Deus, não é presencial, né, o meu trabalho CLT, e eu chorei que nem uma criança. Eu chorei de chorar alto, que nem a Camila lá raspando a cabeça na novela. Chorei, 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 chorei. Daí eu entendi que teve algumas coisas ali importantes, né, de eu me sentir presa, de eu me sentir perseguida, de me sentir várias coisas, então teve uma liberação emocional bastante forte para mim. Às vezes não é tão rápido, não é tão imediato. A Pantera, para mim, foi assim, um mês de liberação emocional, de entender processos. Eu ativei a Pantera Negra para trabalhar nas minhas sombras, foi maravilhoso e foi doloroso também, foi bem difícil. Confronto com a nossa sombra, tá? Eu já falei para vocês, eu ativei o arquétipo da Pantera porque eu queria confrontar as minhas sombras, eu queria entender o que por Deus eu estava fazendo de errado, que eu não conseguia virar algumas coisas, né? E aí, a última coisa que eu descobri ali com a Pantera, que foi quase 2 meses intensos, de muita coisa, de muita percepção, de muito momento clareza, de muito momento ahá, de muito choro também, de muita angústia, de começar a me bater com as minhas sombras, de perceber que eu estava sendo agressiva, que eu não sou agressiva, eu sou enérgica, mas eu não sou agressiva, eu estava me comunicando da forma errada, que eu tinha espaço para melhorar como mãe, que eu tinha espaço para melhorar como funcionária, né, que não é porque as pessoas com quem eu trabalho são, de certa forma, corruptas. Como que eu vou explicar? É que, como eu vivo no embate, né, as pessoas têm práticas que são incorretas, que não são éticas, e isso, para mim, é quase que uma ofensa pessoal. Então, eu simplesmente eu parei até de respeitar as pessoas. Eu falo com elas profissionalmente, mas se eu encontrar na rua, provavelmente eu vou trocar de calçada, né? E isso não é uma atitude madura. Mas é quando eu olho para a pessoa, eu literalmente eu estou vendo uma representação de algo que me fere. E aí isso é uma sombra minha, porque ninguém é preto ou branco, né? As pessoas são escalas de cinzas, tem motivos para elas serem da forma que elas são, né? E elas têm um caminho de evolução, não é porque hoje elas estão assim que amanhã elas não vão estar diferente. E eu sei disso. Só que tem um lado meu que, cara, esse cara é um sem vergonha e tá roubando a empresa e todo mundo sabe, mas tem mais gente ganhando junto e eles não vão fazer nada. E eu não posso provar, então eu tenho que ficar aqui fazendo cara de egípcia, vendo todo mundo roubar. Então eu fico louca, né? E aí, nesse período da Pantera, eu entendi muitas coisas, de que as pessoas estão vendo, que na hora certa elas vão agir, né? Que eu só não posso me corromper, mas eu não posso trazer isso, não é pessoal, eles não tem que vir para o meu dia a dia, eu não tenho que deixar isso me contaminar, porque isso me causa muita ansiedade. Então a Pantera me mostrou isso, esse 880, esse radicalismo da minha personalidade que precisava ser trabalhado e amenizou muito o meu dia a dia não trazer essa guerra para mim, tá? Então ela me ajudou bastante no confronto com a minha sombra, tá? Nem todo mundo vai ter esse momento de, eu quero confrontar minha sombra, porque é doloroso. Né? Eu queria, porque eu sabia que a minha sombra estava me impedindo de dar o próximo passo. Medos, segredos, traumas pessoais. Foi durante também essa ativação que eu tive algumas revelações, né? Culminou de eu estar usando o arquétipo da Pantera e ter feito o acesso ao registro acástico. Aí eu tive duas revelações ali que foram muito pesadas, que fizeram todo sentido, que me mostraram por que eu me comporto de determinada forma, em determinada situação. Eu não lembrava, porque foi na minha infância, né, mas me trouxe essa clareza e foi super importante. Uma catarse super bacana é esse despertar da consciência. Nem toda catarse é negativa, tá? Às vezes o despertar da consciência ele acontece, pode acontecer de várias formas, mas pode vir
pela ativação do arquétipo. Exemplo, que vai ativar o arquétipo de Buda. Ó, agora o foco da minha vida é expansão de consciência. Então eu posso ativar arquétipos de mestres ascensionados para trabalhar a minha expansão, né? O Buda é uma pessoa que alcançou a expansão, né? Ele mudou de patamar estando encarnado, segundo reza a lenda, segundo documentos aí hindus. Então, eu tenho ali uma representação de alguém que alcançou a iluminação, que conseguiu trabalhar nas suas sombras, na sua plena essência, e conseguiu romper a dualidade ainda estando encarnado. Então, eu posso usar esse arquétipo e a catarse dele vai ser esse despertar. Por que despertar a consciência é uma catarse? Porque eu vou me despir do meu conjunto de crenças. E isso me tira do meu lugar, da minha zona de conforto, me tira de todas as certezas que eu tenho e me leva para um lugar de só novidades. Né? E ao contrário do que a gente espera, da nossa expectativa, que vai ser uma coisa linda, às vezes é uma coisa muito chocante, às vezes a verdade não é nada daquilo que a gente espera. Né? Nem sempre a gente está preparado para expandir consciência, então pode se tornar uma catarse, tá? A gente transcende algumas limitações. Então, ativar esse arquétipo pode ajudar a gente quando a gente precisa romper esse limite desse sistema de crenças que a gente tem, tá? Pode experimentar uma sensação de libertação, uma sensação de empoderamento, uma sensação de crescimento pessoal. Tudo isso também é catarse, tá? Catarse não é só negativo, é positivo também. Eu despertei, usei um arquétipo que me ajudou muito foi o da Lakshmi. Eu estava numa fase muito, muito, muito jogada às traças e o arquétipo da Lakshmi me ajudou muito de voltar a me reconectar comigo mesma, de me sentir bonita, de me olhar no espelho, né, de achar brilho nos meus cabelos que eu não achava mais, eu só enxergava os cabelos brancos, eu escovava os dentes, eu chegava a ficar 5, 6 dias sem me olhar no espelho, eu entrava no banheiro, escovava os dentes e saía. Eu não levantava a cabeça para olhar no espelho. Escovava os dentes olhando para a pia. Tem noção? E a Lakshmi me ajudou com isso, né? Isso foi claro, logo após não, né? O primeiro ano ali depois do falecimento do pai da Kátia, então foi um lugar que eu me despi total de vaidade, né? Que eu sempre falo que amor próprio e vaidade são coisas diferentes, mas eu me despi total de vaidade, eu desconectei total do sagrado feminino, ativei ali a mãe, pagadora de conta, modo de sobrevivência, era isso, era isso, era isso. E a Lakshmi me trouxe essa conexão comigo de volta, de olhar para mim, de me acolher, de me achar bonita na minha plena essência, de querer fazer as coisas, e aí quando eu comecei a olhar para mim, eu me tornei uma mãe melhor, porque a gente educa pelo exemplo, né? Então se eu não estava olhando para mim, naturalmente a Catarina não estava achando importante olhar para ela também. Então, quando eu comecei a me conectar comigo, trazer essa coisa mais forte de sagrado feminino, de trabalhar o meu feminino, de aceitar o meu feminino, né, de eu sou mulher, por que que não estou sendo? A Kate começou a trazer isso para ela e para mim foi o maior ganho, assim, do poder que é o exemplo. Eu posso falar o quanto eu quiser, mas quando ela vê eu fazendo, ela replica. E isso para mim foi incrível. A conexão com algo maior, né? Então, quando a gente conecta com arquétipos espirituais, então deuses, deusas, mestres ascensionados, a gente tem muito essa questão de se conectar com algo maior. Exemplo, uma pessoa que é muito cética e está buscando essa expansão de consciência, ela não acredita muito, acontece muito também com. A gente já teve, acho que na a segunda mentorada que eu mentorei, ela era reikiana e ela não conseguia despertar os chakras das mãos. Ela não conseguia despertar os chakras, ela não conseguia sentir o ki, ela não conseguia sentir a própria energia pulsante dela. Aí a gente fez o estudo dela, ela estava perfeita ordem, era algum bloqueio que ela tinha. Né? E aí ela usou o arquétipo da flor de lótus para encontrar dentro dela aquilo que estava adormecido. E aí ela usou da flor de lótus e depois ela usou o arquétipo dos chakras. Ela foi usando a cada 7 dias, ela trocava. Então ela usou o
primeiro chakra, ficou 7 dias, usou o segundo chakra. Como que ela fazia? Ela tinha um mobile dos 7 chakras, e aí ela ficava visualizando só aquele chakra que ela queria ativar, fazendo a meditação dela e concentrando, respirando com a respiração naquele chakra. Acho que no quarto ou quinto, é porque depois de 21 dias, ela começou a sentir, durante a meditação, a palma esquentar. E aí ela começou a sentir, e hoje ela é uma baita de uma reikiana, tem um monte de turma aí já, uma mestre bem grande. Vocês estão aí ainda? Sim. Ah, tá. Tudo bem quietinho. Ai, gente, essa tosse é algo. De catarse, então, liberação emocional, confronto com a sombra, despertar consciência, transcender limitações e conexão com algo maior. Beleza, se ficar a dúvida depois, podem me chamar lá no grupo, que daí eu mando por áudio para vocês. Ou escreve embaixo aqui da Hotmart, quando tiver na Hotmart, escreve ali embaixo que eu respondo também. É que é muito conteúdo assim de primeira para ter uma dúvida é complicado. Depois, quando a gente vai revendo, é que vem vindo, né? As dúvidas. Sim, mas aí podem me chamando, não tem problema. Assim que eu puder, eu vou respondendo vocês. Uhum. O que deu para entender é que quando desativa, a catarse passa logo em seguida, né? Sim. Alguns. A catarse passa, mas o ensinamento do arquétipo não passa, tá? Por exemplo, a catarse veio para te trazer uma consciência. Tu pode resolver não fazer nada com ela, tá? Exemplo. Eu não tenho exemplo porque todas eu agi, das minhas todas eu fiz alguma coisa, né? Eu enderecei para alguma coisa. Mas tu pode ter uma catarse, exemplo. Ah, esse exemplo é bom. Que elas não escutem. Tem um caos de família que as duas pessoas são extremamente iguais. Então, elas estão sempre em rota de colisão, né? Estão sempre brigando, sempre brigando, sempre brigando. E aí, uma delas usou um arquétipo de empoderamento, mas ela usou o arquétipo pelo motivo errado. Ela queria, com o uso daquele arquétipo, se sobressair nas discussões, né? Argumentar melhor. Segundo ela, eu vou usar esse arquétipo, o arquétipo da coruja, porque ela queria ter mais argumentos para vencer a discussão, tá? E aí, com o uso do arquétipo da coruja, a catarse que ela teve foi descobrir que algumas coisas que elas tiveram uma briga feia, e aí veio algumas verdades, né? Cada um pegou o seu baú de mágoa e começou a jogar em cima da mesa ali, porque em 1800 de Guaraná de rolha tu falou tal coisa. Não, mas tu falou isso aqui antes, né? Que é aquela discussão inútil de coisa de 20 anos atrás que não vai levar ninguém para lugar nenhum, mas que as pessoas seguem ali agarradas. E daí essa pessoa estava com o arquétipo da coruja, né? E aí ela percebeu, né? Ela fez escutativa. Ela ficou escutando o que a outra pessoa estava falando, mas a intenção dela era escutar para argumentar. E aí uma das coisas que a pessoa falou mexeu em alguma coisa fundo nela. E aí doeu. E aí ela ficou muito revoltada. Foi uma das brigas mais feias que essas duas pessoas tiveram. E aí depois ela falou: olha, durante a briga, eu não sei se foi o arquétipo que aconteceu, mas ela já tinha me falado aquilo, eu nunca tinha entendido dessa forma. E eu me senti tão ofendida, mas tão ofendida, como ela ousa. Deus, tá, mas o que que te ofendeu? Ela falar ou tu achar que isso era verdade? E dela, tu também? Eu disse, não, eu tô fora da briga, eu só tô te perguntando, né, para que tu pense o que que te ofendeu, porque isso foi uma catarse. Tu já ouviu isso, essa mesma frase várias vezes, mas tu nunca compreendeu dessa forma. E agora tu compreendeu? É para te fazer alguma coisa. Ela, não, porque tá errado, não sei o quê. Guardou de volta no baú das mágoas e agora ela tem mais uma mágoa, porque agora ela entendeu o que que aquela frase queria dizer. É uma frase específica que vai e volta nas discussões e agora ela sabe qual que é o sentido da frase. Então agora ela tem mais uma coisa no baú das mágoas. Não fez nada, a catarse aconteceu, né, para que ela percebesse aquilo ali e ela não agiu. Então a catarse vai acontecer quando tu desativar o arquétipo. Como que eu vou explicar?
não vai... Ela desativou o arquétipo, talvez ela não preste mais atenção nas outras frases que foram faladas e que também tinham mensagens subliminares, mas aquela que ela percebeu vai acompanhar ela. Tá? Então, aquilo que te aconteceu durante a catarse vai te acompanhar, tu tratando ou não. Então, eu sugiro que trabalhe. Né? Quando tu percebeu que tem uma coisa ali para explorar, boa ou ruim, explora, tá? Explora, porque ela vai te acompanhar. Ah, eu parei de usar o arquétipo da Cleópatra, eu parei de sonhar que eu estava sendo perseguida. Mas aí ficou a lição, será que eu fui perseguida? Será que essa perseguição fui eu em outra vida? Ou será que eu acessei uma memória de Cleópatra? Acho que não. Acho que é alguma memória minha, de alguma vivência em comum com o arquétipo. Talvez eu tenha vivido na mesma época, né? Não sei. Mas aí eu teria que fazer uma terapia de regressão, né, para entender. Eu já ativei a Cleópatra depois disso, né? E aí agora, recentemente, eu ativei, porque eu precisava me organizar melhor a minha cabeça, e eu precisava aprender muitas coisas ao mesmo tempo. Eu estava fazendo 4 cursos ao mesmo tempo, e aí eu precisava me organizar para aprender as 4 coisas da forma mais positiva. Então a Cleópatra me ajudou muito nisso, porque ela falava 7 línguas, né? Então me ajudou. E aí eu não tive a mesma catarse, que aquela catarse foi pontual. Então, tu pode ativar o mesmo arquétipo mais de uma vez e ter sintomas, catarses, experiências totalmente diferentes.